Boa noite. Nós estamos no penúltimo capítulo dessa série Proibido, Pessoas Perfeitas. E eu espero que desde o primeiro dia as pessoas perfeitas não tenham vindo mais aqui. Se bem que tem uns visitantes, se você for perfeito, pode ser que você fique constrangido hoje aqui. Mas nós percebemos, observando a história da humanidade, que todos somos imperfeitos. Todos precisamos de Jesus. Por isso que nós nos reunimos como igreja, por isso que nós queremos aprender sobre Jesus. E temos falado desde o primeiro dia a diferença de você ser um cristão ou ser um discípulo de Jesus. São coisas bastante diferentes. O cristão, assim, todo mundo se declara cristão, a maioria das pessoas da humanidade se declaram cristãs, mas o discípulo, ele é um pouquinho diferente. O discípulo é aquele que veste a camisa. O discípulo é aquele que segue os passos. O discípulo é aquele que aprende, observa o que seu mestre faz e tenta repetir aquilo. Essa é a diferença entre o simplesmente cristão e o discípulo de Jesus. Mas eu quero colocar uma questão para vocês, que eu acho que a maioria de nós já teve essa questão. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, não precisa responder, mas quantos de vocês já olharam para alguém, ou uma família, ou um ator de cinema, ou sei lá, você olhou para uma situação de alguém e você admirou aquilo, para não dizer invejou aquilo. Digamos assim, que você olha você tem um conhecido seu, alguém que mora perto do seu bairro, que você fala assim, puxa vida, eu olho para aquela pessoa, parece que tudo dá certo na vida dela, parece que ela não tem problema, parece que tem saúde, os filhos são educados, parece que a vida financeira está estabilizada. Gente, você já teve alguém assim, que você olha e admira? Eu admiro muitas pessoas, de verdade. Não sei a linha divisória entre admirar e invejar, eu acho que é mais para admiração nessa altura do campeonato, né? De tudo que eu tenho aprendido, assim, eu acho que é mais admiração. Mas é comum a gente olhar para alguém e admirar. Mas, às vezes, a gente se confunde nessas nossas observações. E eu, como alguns de vocês sabem, eu tive a oportunidade de conviver com todo tipo de gente na minha vida, mas, assim, na época que eu morei em São Paulo, que eu era músico, eu vivi com gente não só rica, mas rica e famosa. E, aparentemente, olhando de fora, você pensa que, porque a pessoa tem dinheiro, ou porque ela tem fama, todo o resto vai bem na vida dela. E eu aprendi muito cedo a diferença entre fama e sucesso. Não sei se alguém já pensou nisso alguma vez, mas fama é para os outros, é quando os outros te conhecem. Fama é para fora. Então, a pessoa famosa, todo mundo conhece, todo mundo admira e tal, isso é fama. Mas fama não é a mesma coisa que sucesso. Sucesso significa ser bem-sucedido, é isso que significa sucesso. Então, sucesso não tem necessariamente a ver com fama, quer dizer, não tem nada a ver com fama. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso é a pessoa bem-sucedida na vida. E isso pode ser com dinheiro ou sem dinheiro, às vezes até com saúde ou sem saúde. O sucesso é você viver em paz, ter alegria. Inclusive, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala claramente, e já vou ler um versículo onde deixa isso bem explícito. Mas sucesso e fama não são a mesma coisa, são opostas. E nós buscamos, e nós deveríamos buscar sucesso para as nossas vidas, pessoais e familiares. E eu acho que todo mundo, de alguma forma, busca isso. Só que nós confundimos, de novo, a gente acha que se acertar na Mega Sena, acabaram os problemas. Mas se você já viveu, como eu, e já passou dos 30 anos, pelo menos, ou dos 40, você já viu que essa matemática não é 2 mais 2 é igual a 4. Quantas pessoas a gente vê que tem muito dinheiro e não tem nada de sucesso, não são bem-sucedidas na família, nos relacionamentos, são pessoas frustradas e tem aumentado o número absurdamente de suicídios de pessoas famosas, ricas, bonitas, que estão se matando. Para a gente perceber, para a gente observando essa situação, a gente percebe que não é 2 mais 2 é igual a 4. Dinheiro
mais fama é igual a sucesso. Não é. Então, o que é o sucesso? O sucesso, segundo a Bíblia, é você ter amor, alegria, paz, paciência. Tem um versículo lá em Gálatas que dá a receita do sucesso. É Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O que gera em nós o conhecer a Jesus, a deixar-se tomar pelo Espírito de Deus quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador? Algo sobrenatural, inexplicável pela ciência ou pela matemática, acontece com a gente. O Espírito de Deus passa a viver em nós. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, que o fruto disso, o fruto dessa busca por Jesus, o fruto dessa busca por seguir os passos de Jesus, deveria levar-nos a todos a essas coisas que eu vou ler aqui agora. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo acrescenta assim, que contra essas coisas não há lei, não tem argumento contra essas coisas. Se você pensar bem, se você tiver na sua vida familiar, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, no seu trabalho, se você puder viver isso, você ter amor, você ter alegria. Quantas coisas a gente faz para ter alegria, né? Se você puder ter alegria, paz. Paz é uma coisa complicada, porque só a gente mesmo sabe se vive ou não em paz. É só quando você está sozinho lá na sua cama, com o seu travesseiro, com os seus pensamentos, é que você pode dizer para si mesmo se você vive em paz. Então, paz é uma coisa que é fruto dessa convivência, desse discipulado, dessa seguir a Jesus. Paciência, puxa, quantas vezes eu já orei por paciência, e tenho melhorado um pouquinho a cada dia, mas paciência é um negócio muito... É o símbolo de sucesso, uma pessoa paciente, né? Amabilidade, a pessoa que é amável com todo mundo, se dá com todo mundo. Bondade, uma pessoa generosa. Fidelidade. Um discípulo de Jesus, ele é fiel. É fiel nos relacionamentos, fiel no cumprir do seu trabalho. Uma pessoa fiel. Você olha e fala, pô, aquele ali você pode contar. Domínio próprio, é mansidão, né? Ser uma pessoa equilibrada. Domínio próprio, uma coisa também difícil de conquistar, né? Você controlar as suas emoções, as suas palavras. Mas Paulo está falando que isso aqui é fruto de uma vida com Deus. Isso aqui é fruto que o Espírito Santo de Deus gera dentro de nós. Então, por isso, nós estamos estudando nessa série como que a gente pode crescer nesse relacionamento com Jesus Cristo? Como que a gente pode desenvolver a nossa vida espiritual? Como que a gente pode se chegar a isso aqui, a esse ideal? Como é que a gente pode viver isso nas nossas casas, esse sucesso, que é esse que é o verdadeiro sucesso, você ter paz, você ter alegria. Como fazer isso? Então, nós dissemos aqui que uma das coisas que a Bíblia nos indica é buscar ter intimidade com Deus, você ter um relacionamento íntimo com Deus. E isso você consegue sozinho, na vertical, no seu quarto, buscando a Deus, lendo a palavra, estudando, fazendo as suas orações mais sinceras possíveis, abrindo o seu coração para Deus, desenvolver essa intimidade com Deus. A segunda coisa que nós dissemos que um discípulo de Jesus, que quer colher esses resultados na sua vida, faz, é ter comunhão. Aí já é a horizontalidade, né? A cruz é um símbolo perfeito, vertical e horizontal. Na horizontalidade, a comunhão com os irmãos, a comunhão daqueles que compartilham da mesma fé. Para quê? Para que haja incentivo mútuo, crescimento mútuo. Eu li isso semana passada aqui. Para que juntos a gente possa se motivar, levantar quando um está caído, o outro está mais fortalecido, um ajuda o outro. Esse relacionamento horizontal é muito importante também. E a terceira coisa que nós vamos ver hoje, que o discípulo faz discípulos. Essa é a terceira coisa mais importante nessa ordem que nós estamos aprendendo aqui.
Primeiro é o relacionamento com Deus, depois com os irmãos, depois fazer discípulos. Isso aqui é tão importante, mas tão importante, que isso aqui foi a última coisa que Jesus falou antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus. Uma época, eu estava tendo, nossa família, nossa igreja aqui, a gente estava recebendo uma pessoa aqui, que era de uma religião completamente, que não considera o cristianismo, Jesus Cristo e tal, ela não sabia nada de Jesus Cristo, essa pessoa. E um dia ela chegou para mim, para mim fica engraçado, mas para muitos de vocês talvez isso não fique engraçado. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, né? Eu gosto que me chama de Paulo, mas essa pessoa falou, pastor, se Jesus morreu e ressuscitou, e daí? Quando que ele morreu de novo? Eu falei assim, rapaz, né? Tem gente que não sabe, tem gente que não sabe, a gente acha que é tão óbvio, né? Mas Jesus, depois que ele ressuscitou, ele viveu 40 dias com os discípulos, mais de 500 pessoas puderam ver Jesus depois de ressuscitado, né? Conversaram com Jesus, alguns comeram com Jesus, e depois de 40 dias, Jesus subiu ao céu. Não me pergunte como, tá? Mas a Bíblia diz, os relatos dos evangelistas que viram, presenciaram isso, diz que Jesus subiu ao céu de forma sobrenatural, ele ascendeu aos céus, né? Então, nesse momento, tá? Depois de passados os 40 dias, Jesus, próximo a ascender aos céus, a subir aos céus de novo, ele dá esse mandamento, essa explicação para as pessoas do que era mais importante, porque assim, se você está próximo de partir, você vai falar o que é mais importante para você, né? O que mais você deseja das pessoas que você está compartilhando esse momento. Então Jesus, naquela hora, está lá em Mateus, capítulo 28, naquele momento que Jesus está partindo, ele se vira para os seus seguidores, seus discípulos, que não eram só os 12, tinha uma pequena multidão ali com ele. Jesus se vira para eles e diz o seguinte, Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Com isso aqui, Jesus queria dizer, olha, tudo que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz. Acabou. Eu vim para morrer, para que através da minha morte, do meu sangue derramado, todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de se reconciliar com Deus, serem salvas. Então foi isso que eu vim fazer, morri, fui sepultado, ressuscitei para provar para todo mundo, para fechar a boca de todo mundo, que eu venci a morte. Quer dizer, ninguém mais fez isso na história da humanidade. Jesus venceu a morte. Então, para demonstrar no seu poder, Jesus venceu a morte, ainda conviveu com aquelas pessoas. Então, estava encerrado, ele estava indo, era uma nova etapa que estaria por começar. Que para quem já convive em igreja, para quem já leu, é quando o Espírito Santo viria sobre as pessoas na terra, né? Até ali Jesus estava presente. Quando Jesus foi, o Espírito Santo de Deus passou a viver nos corações. Mas aí, nesse momento, então, ele falou isso. Então, toda a autoridade, depois de tudo que isso aconteceu, Deus deu a mim toda a autoridade, no céu e na terra. Então, para que isso se realize, eu tenho um último pedido para vocês. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer aqui. Eu tenho um pedido para vocês. Portanto, então, a partir de agora, vão e façam discípulos de todas as nações. Quer dizer, anunciem essa boa nova, esse evangelho, anunciem o que aconteceu com vocês para todas as pessoas. Insista, convida, se precisar até force um pouquinho, mas leve esse evangelho, faça discípulos, Jesus está falando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ajude-os a compreender, inclusive essa simbologia de morte para a velha vida e ressurreição para a nova vida. Ajude-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Quer dizer, gaste tempo com essas pessoas ensinando tudo que Jesus ordenou, tudo que ele ensinou, para que eles também se tornem discípulos, seguidores de Jesus, né?
E sabe o que vai acontecer se vocês fizerem isso? Olha só, essa é uma promessa de Jesus para nós, né? Às vezes a gente pensa que tem algumas promessas na Bíblia, que todo mundo vai ser saudável, rico e tal. Essas promessas não estão na Bíblia. Essa aqui está. Isso Jesus falou nesse momento aqui. Jesus falou assim, fazendo isso, né? Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Bom, quando nós começamos essa igreja, nós decidimos que esses seriam os nossos valores primordiais: intimidade com Deus, comunhão com as pessoas da mesma fé e influência nos de fora, fazer discípulo dos de fora. Para isso, a gente é parceiro de vocês, Vocês que estão vindo, que estão convivendo conosco, que estão aprendendo, são esses que Jesus chamou para ser formador de outros discípulos. Vão e façam discípulos. Eu vou explicar isso, você não precisa se preocupar, mas será que é para eu sair daqui, dar meu nome ali, me tornar um líder, um pastor? Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de parceria. Quando nós começamos essa igreja, a gente pensou assim, você tem lá seus amigos, seus parentes, as pessoas que você quer trazer para conhecer esse Jesus. Nós somos parceiros seus, nós vamos fazer de tudo para que quando você trouxer essas pessoas aqui, trouxê-las aqui, as pessoas, nós vamos fazer de tudo para não constrangê-las. Nós vamos fazer de tudo para que elas tenham uma boa experiência. Nós vamos fazer de tudo para quebrar o gelo, para que elas possam ter a oportunidade de conhecer esse Jesus que nós temos conhecido. Então, por isso que você já veio aqui outras vezes e a gente não falou, o visitante agora fica de pé, aquelas coisas constrangedoras, né? Ou então, isso eu vou pisar em ovos. Ou então vira para o seu amigo do lado a noite inteira, né? Fala que você ama a pessoa, você vai virar para uma pessoa que você não conhece, vai falar que você a ama, é uma coisa meio constrangedora. A gente evita essas coisas aqui. Eu fiz isso acho que umas 2 vezes e posso fazer de novo. Faz assim, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, eu odeio quando o pastor faz isso. A gente tenta... Então, a gente tenta evitar esse tipo de constrangimento. Tá? Por quê? Porque a gente é parceiro. A gente quer que as pessoas se tornem discípulos de Jesus. A gente quer que você cumpra a missão que lhe foi dada, de fazer discípulos. Então, nós somos parceiros de vocês. Mas eu sei que vem um medo na cabeça de vocês, né? Mas eu não estou preparado para isso. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer discípulo? Eu ainda estou engatinhando, né? Eu preciso frequentar mais, aprender mais, fazer um seminário. Aí sim eu posso fazer discípulos. Sabe que não é assim que Jesus disse para a gente? Eu vou contar uma história para vocês, resumidamente aqui um episódio na vida de Jesus, que deixa claro que não é isso. Que não é isso, que você, que já teve uma experiência com Jesus, você está apto a se tornar um fazedor de discípulos, a trazer pessoas para conhecer esse Jesus. E isso aconteceu com Jesus numa situação assim radical mesmo. Pensa numa coisa radical. Jesus entrou numa região chamada região dos Gadarenos, e ele estava vindo da Galileia, entrou naquela região, e quando ele chegou próximo de onde ele estava querendo ir, veio um homem doido na direção de Jesus, nu, todo sujo, provavelmente cortado, assim, sangrando em algumas partes do corpo. A Bíblia diz que ele estava possesso de demônios, então um cara violento, um cara que morava, para vocês terem uma ideia, nos túmulos. Ele morava dentro do cemitério, dormia dentro do túmulo, pelado. Esse era o cara que veio diante de Jesus, talvez espumando, né? A Bíblia diz que ele estava possesso de demônios e a palavra é endemoninhado, né? É um ninho de demônios. Depois você confere lá, porque você fala endemoniado, você não sabe nem o que é. É endemoninhado. Esse homem estava endemoninhado e chegou perto de Jesus, e Jesus amou-o e expulsou os demônios dele. É aquela história que talvez você já tenha lido, que ele estava uma manada de porcos ali, tinha tanto demônio que os demônios pediram, Jesus, deixa a gente pelo menos entrar naqueles porcos lá, e eles entraram nos porcos e os porcos se atiraram no mar.
Aquilo ali causou naquela região, naquelas pessoas, um pavor, né? Como assim? Aquele cara doido, maluco, que a gente tentava acorrentar ele, ele arrebentava as correntes e era violento com todo mundo. Como que esse cara, Jesus fez um milagre e aí ele mudou? Então eles ficaram com medo, esse Jesus deve ser alguma coisa estranha. E aí eles quiseram expulsar Jesus dali, né? Olha lá o que diz em Lucas, capítulo 8. Depois que Jesus fez isso, né, expulsou os demônios dele, o povo foi ver o que havia acontecido, porque eles conheciam aquele sujeito. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Como assim, né? Aquele cara que a gente conhece nu, fazendo aquelas loucuras, o cara está ali sentadinho, ouvindo Jesus, né? Era uma surpresa para eles. Daí o que eles fizeram? Né, com aquela sabedoria bem ignorante, falaram, não, vamos expulsar esse Jesus daqui, porque ele é perigoso. Aí expulsaram, mandaram Jesus embora. Nesse momento, Jesus foi para o barco para ir embora. A hora que Jesus está no barco, quem que chega no barco para falar com Jesus? O cara que tinha acabado de ser liberto de um monte de demônios. Olha que interessante, e aí você vai entender por que eu estou contando essa história. Ele chegou, o homem de quem havia falado, que havia saído tantos demônios, suplicava a Jesus que deixasse ir com ele. Esse homem chegou para Jesus e falou, Jesus, deixa eu ir no barco com vocês? Deixa eu ir no barco com vocês? Pô, eu acabei de ter uma experiência, né? Eu queria ficar aí com o senhor. Isso aqui, gente, é sutil, mas é muito importante para alguns de nós, assim, que somos frequentadores de igreja há muito tempo. Geralmente, o que a gente quer é ficar ali com Jesus na nossa turminha. Vamos fechar a porta ali, não deixa ninguém mais entrar, não. Já tem um pessoal legal aqui. Vamos ficar aqui adorando a Deus, na presença de Jesus e buscando. E ponto. Isso não é o que Jesus ensinou. Isso é maravilhoso. Né? Daqui 2 semanas nós vamos ter uma noite aqui só de louvor, que a gente vai tocar um monte de música, a gente vai ficar aqui só adorando a Deus. Isso é maravilhoso, isso preenche os nossos corações, mas não pode ser ponto, não pode ser ponto. A gente não pode se fechar num grupo, só isso aqui, então já temos um número bom de pessoas, a gente não quer contato com esse povo meio esquisito, esses endemoniados, esse povo doido, esses imperfeitos, né? É essa tendência das igrejas de querer se fechar. Jesus está falando não. Ele falou para esse homem, que tinha acabado de se converter, Jesus falou assim, não, olha o que Jesus fez. Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem voltou e anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Aquele cara que tinha acabado de se converter, não tinha experiência nenhuma, não fez seminário, não frequentou igreja, Jesus falou assim, vai lá e conta a sua experiência, ponto. Conta o que aconteceu com você, a vida que você tinha, a vida que você tem. Conta isso para as pessoas, e isso vai ser importante. Então, isso aqui deixa claro para mim e para você, que a gente não precisa ter medo, né, dessa palavra, de fazer discípulos. Fazer discípulos é uma parceria da sua igreja com você, para você trazer as pessoas aqui. Trazer as pessoas. E a gente, através do que Jesus pode fazer entre nós, quem sabe o coração dessa pessoa pode ser tocado e ela pode se tornar um seguidor. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabe de quem é a responsabilidade da eternidade dos seus amigos? A resposta é muito fácil. De quem é a responsabilidade da eternidade dos seus amigos, dos seus familiares? Essa responsabilidade é sua, não é minha. Eu não conheço as pessoas que você conhece, eu não convivo com as pessoas que você convive, salvo exceções. É sua responsabilidade. Nós podemos ser seus parceiros, a gente pode fazer de tudo para ajudar, mas é uma missão que Jesus deu para você. Você quer se tornar um discípulo de Jesus? Você precisa fazer discípulos. E eu quero esclarecer uma situação aqui antes que gere alguma confusão. A salvação é dada por Deus de graça, não tem
custo nenhum, não tem que fazer nada para ser salvo, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados. Não tem nenhum custo, você não tem que dar dízimo para ser salvo, você não tem que frequentar a igreja, você tem que crer e pedir perdão dos seus pecados e receber essa oferta de Deus, que é a salvação. Isso é a salvação. Mas se você quer passar de salvo para alguém que tenha uma vida melhor nessa terra, sabe, viver em paz, viver em harmonia, ser amável, ser generoso, crescer, ter domínio próprio, ser uma pessoa alegre, se você quer desenvolver essas coisas, você precisa olhar para Jesus e aprender com Jesus o que você deveria fazer para conquistar essas coisas. E Jesus deixa muito claro, intimidade com Deus, comunhão com os irmãos, fazer discípulos. É por isso que eu estou insistindo nisso. Não é uma cobrança, mas é um ensinamento de Jesus, que nós deveríamos fazer discípulos. Bom, eu quero ler uma passagem aqui para encerrar esse assunto, que vai ajudar vocês nessa missão que Jesus pediu para mim e para você. Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo, que é, segundo conhecemos, o maior dos evangelistas citados na Bíblia depois de Jesus. O apóstolo Paulo é um cara que era não tão doido quanto esse endemoniado, mas ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus. Ele matava aquelas pessoas que seguiam a Jesus. Ele prendia, ele condenava, ele torturava, ele tinha uma carta onde ele podia entrar numa igreja assim e levar todo mundo embora e tentar, através de tortura ou de morte, impedir que as pessoas seguissem esse Jesus. Esse era o apóstolo Paulo antes da experiência dele com Jesus. Quando ele teve a experiência com Jesus, ele mudou e se tornou o maior evangelista. Ele queria contar aquilo para todo mundo. Gente, eu era perseguidor dos seguidores de Jesus, hoje eu sou um discípulo de Jesus. Ele saiu anunciando e viajou por toda a Europa, que a gente conhece hoje por Europa, né? Paulo visitou a Grécia, estava em todos os lugares ali anunciando esse Jesus para as pessoas. E esse Paulo, maior evangelista de todos, ele dá uma dica para a gente muito importante nesse quesito, como eu posso fazer para me tornar um fazedor de discípulos. E é muito interessante, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, se você trouxe a sua Bíblia, esse é um texto que você poderia grifar aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 9, versículo 19, diz o seguinte, é Paulo explicando a forma, o jeito que ele usa para fazer discípulos, evangelizar, levar essa verdade de Jesus para as pessoas. Paulo diz o seguinte, porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Paulo está falando assim, desde que eu conheci Jesus, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa satisfeita, eu faço o que eu quero, e nem tudo, eu não faço o que não me convém, mas eu faço o que eu quero, eu sou uma pessoa livre. Mas eu me faço de não tão livre assim, para, quem sabe, influenciar algumas pessoas que não são tão livres, pela convivência. É isso que Paulo está falando. E aí ele explica melhor. Eu tornei-me, por exemplo, judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo está falando assim, sabe aquela pessoa que segue o judaísmo e todas as 613 leis de Moisés, e aquela pessoa religiosa, rigorosamente quer cumprir, fazer sacrifício, isso. E Paulo falou assim, eu convivo com essas pessoas como se eu fosse um deles, para de alguma forma influenciá-los, para que eles possam conhecer esse Jesus. E aí ele dá uma outra coisa que ele fazia, uma outra explicação. Ele fala assim, para aqueles que estão sem lei, para os que não são judeus, aqueles que não conhecem as leis, vivem do jeito deles, a maneira deles, sem nenhum tipo de contato com Deus, para com esses, eu tornei-me como um sem lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo. Quer dizer, ele vive em obediência a Cristo, né? Mas eu fiz isso para quê? A fim de ganhar
os que não têm a lei. De alguma forma, eu convivi com eles para influenciá-los, para que eles pudessem conhecer esse Jesus. Para aqueles fracos, eu me tornei fraco. Aquela pessoa fraca, emocionalmente fraca, fraca de conhecimento, eu me tornei como um deles, para de alguma forma influenciar. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E aí a justificativa de Paulo, ele diz o seguinte: por que eu faço isso? Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Foi Jesus que pediu isso, por isso que eu faço isso. Eu preciso participar do que Jesus me pediu. Porque Paulo era um discípulo, um seguidor de Jesus, como nós queremos e desejamos ser. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum teólogo, nenhum PhD em teologia vai fazer o trabalho que só você pode fazer. Ninguém vai poder influenciar as pessoas que você pode influenciar. Então, esse desafio, por mais inédito que possa parecer para alguns, é um desafio para todos nós, todos. Eu tenho amigos que não são amigos aqui da igreja também, só eu tenho contato com eles. Você tem amigos, você joga bola, você vai numa faculdade, você mora num condomínio de apartamentos, onde tem vizinho de um lado, do outro, em cima, embaixo. Só você pode influenciar essas pessoas. Eu não posso. Eu não consigo, nem eu, nem nossos líderes aqui, a gente não consegue estar presente em todos os lugares, não existe isso. Só você pode. Então, meu desafio aqui para todos nós hoje, inclusive para mim, meu desafio para todos nós hoje em obediência a Jesus, nós prestarmos atenção no que Jesus pediu para cada um de nós. Que nós olhássemos com atenção, espera aí, Jesus está falando comigo, não é com o pastor, Jesus está falando comigo. É eu que preciso fazer discípulos, eu que tenho essa missão, eu que fui chamado. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, eu faço o que Jesus me pediu para fazer. Então esse desafio é para você. Eu sei que você vai falar de cara assim, mas eu não tenho tempo para isso. Já basta minha correria, família e trabalho, está difícil, as coisas estão difíceis, eu não tenho tempo para isso. Não é verdade, não é verdade, desculpa te falar isso, não é verdade. Eu não estou falando para você influenciar 100 pessoas, talvez nem 10 pessoas, mas uma pessoa você tem condição de gastar um tempinho, de marcar um almoço, marcar um churrasquinho, e convidar a pessoa para vir com você à igreja. Se você não se sente preparado para dividir o evangelho com ela, se você fica nervoso de pensar nisso, traga a pessoa e nós vamos fazer de tudo que a gente puder. Por isso que essa igreja a gente investe nas coisas, investe em telão, em música, em alguma coisa assim, que conecte com aquela pessoa, que quebre o gelo, que tire as barreiras que a pessoa tem de igreja, de evangélicos, aquela imagem que você tem de evangélico que você adquiriu na televisão, né, que você fica até com medo. A gente faz de tudo, para que de alguma forma alguns sejam salvos. Então, meu desafio para você é que você, a partir de hoje, se lembre disso, que esse chamado é um chamado pessoal. Jesus está pedindo isso para mim e para você. Que você seja um fazedor de discípulos. E aí, como eu comecei falando de sucesso, né, existe um valor cumulativo de quando você vai seguindo a Jesus e, você busca intimidade com Deus, você busca comunhão, você busca fazer discípulos, você busca amar as pessoas como Jesus as amava. Em princípio, quando você está começando num relacionamento, às vezes isso é difícil. Às vezes é difícil. Mas à medida que isso se desenvolve, existe um valor que vai se acumulando a isso, que vai te levar, com certeza, isso é promessa bíblica, aquilo que nós lemos no começo, a uma vida
de sucesso, mas você já tirou, né, tudo que parece o sucesso. O sucesso é isso, é você ter paz, você ter alegria, mansidão, domínio próprio. É esse o valor que vai se acumulando à medida que você vai praticando o que Jesus pediu para que você praticasse. Por isso que vale muito a pena. Vale muito a pena. Quem daqui não quer ter paz? Quem daqui não quer viver em alegria? Quem daqui não quer viver em harmonia? Quem daqui não quer ser conhecido como generoso? Puxa, aquele cara é legal, ele é bondoso, ele é generoso. Todos nós queremos. É isso é o sucesso nessa vida, não tem outra coisa. O dinheiro não compra esses valores, não compra. Tem gente que diria, manda buscar. Não manda. Dinheiro não compra esses valores, não compra mesmo. Então nós queremos ser seus parceiros nisso. É uma missão que Jesus deu para você, para mim, para você, para você, para você, para você. Nós estamos juntos como parceiros, coparticipantes no Evangelho de Cristo. Então eu gostaria que você, junto com a oração que eu vou fazer agora, você orasse para que Deus mostrasse quem é a pessoa imediatamente, a próxima, que você poderia investir para fazer dela um discípulo de Jesus. Para que ela possa conhecer Jesus como você conhece. Conhecer esse Jesus que está aos poucos transformando a sua vida, te dando oportunidades de experimentar uma paz sobrenatural que você nunca tinha experimentado. Por que não compartilhar isso com as pessoas que você convive, com seus parentes próximos, com seus vizinhos? Quem é a pessoa uma pessoa ou uma família que você poderia dar esse passo essa semana? De investir, de convidar e quem sabe, eu disse essa semana para você começar essa semana, né? Nem sempre você vai conseguir que em uma semana a pessoa dê algum passo, mas quem? Ore a Deus, quem que Ele pode colocar na sua mente é uma pessoa que você possa investir para que ela possa vir a ser um seguidor de Jesus Cristo. Vamos orar junto então? Senhor Deus, isso aqui é um pedido de Jesus, talvez dos mais importantes para mim e para os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra. Fazer discípulos. Essa é a única forma que a gente pode mudar esse mundo. Nós queremos mudar o mundo? A única maneira é através de Jesus Cristo. Então nos ajude, Senhor Deus, a olhar para esse desafio como nosso, a abraçar esse desafio, a sairmos daqui hoje, Senhor Deus, com alguém nas nossas mentes com quem a gente deve investir um tempo de qualidade, Senhor Deus. Doar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, para que essa pessoa seja salva. Inspira-nos, Senhor Deus, nos dê coragem, Pai, nos dê ousadia, Senhor Deus, para que a gente seja o que Jesus gostaria que fôssemos, seguidores dos seus passos. E para que nós possamos ter nas nossas vidas, Senhor Deus, isso que o apóstolo Paulo falou: paz, harmonia, amor, alegria, mansidão. Para que isso seja um fruto natural do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ajude hoje e daqui para frente, Pai, a sermos discípulos de Jesus e não só termos o nome de cristãos, mas aqueles, sim, que seguem a Jesus e que influenciam as pessoas a seguir a Jesus. Em nome desse Jesus. Amém. Da tua perfeição.
Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Que esse grande Deus esteja com vocês durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém.